Segundo livro dos Reis, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor. Falou Eliseu, aquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa, pelas suas terras, então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Você pode fechar os seus olhos? Peça ao Senhor para falar com você. Coloque mais uma vez a mão sobre o seu coração. Pai querido, obrigado por esta noite. Obrigado por esta igreja linda. Louvo o teu nome por cada um que fez parte, faz parte e ainda fará parte desta igreja, neste tempo, neste lugar, pelos feitos do Senhor, pela vida do pastor Jonatas, pastor Luan, pastor Rafael, o conselho da igreja, a diaconia da igreja. Senhor, cada líder que tem se dedicado junto com o Senhor, como cooperador teu, na edificação da tua igreja, na expansão do teu reino. Obrigado por essas vidas que o Senhor trouxe para cá. Obrigado por cada vida que o Senhor tem acrescentado a essa família da fé. Bendito é o nome do Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, grandes coisas vão acontecer a partir deste lugar, e tudo para a tua honra, para a tua glória. Abençoa as famílias aqui reunidas, Senhor, os casamentos, os filhos, os pais. Abençoa os relacionamentos do povo de Deus. Que o amor de Cristo esteja dia a dia derramado pelo teu Santo Espírito em cada coração aqui. Que onde há problemas, que o Senhor traga solução. Onde há conflitos, que o Senhor traga paz. Onde há guerra, que o Senhor traga harmonia, em nome de Jesus. E que em todas as coisas o Senhor dê a direção, o Senhor dê o ritmo da caminhada, e o Senhor leve essa igreja adiante, nos teus elevados, sublimes propósitos para a vida desse povo de Deus. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração nessa hora, ministra a nossa vida. É a tua palavra, não sou eu, é a tua palavra, é o teu Espírito inundando os nossos corações nesse tempo. Fala conosco e que haja despertamento e transformação na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Querido, Jesus Cristo nos alcançou. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Nós estávamos nas trevas e Ele nos trouxe para a luz. Jesus Cristo inaugurou um novo tempo na nossa vida e na nossa história. Ele fez de nós, de mim e de você, novas criaturas.
as coisas velhas, as coisas antigas, tudo aquilo que fazia parte da nossa vida antes de Jesus nela se manifestar, ficaram para trás, lançadas no mar do esquecimento, e agora nós caminhamos com Jesus, construindo uma nova história, que em tudo glorifica, que em tudo exalta, que em tudo promove a fé, que um dia alcançou o nosso coração. Amém, irmãos? Como é maravilhoso ter uma vida marcada por Deus. Como é maravilhoso ter uma vida marcada por Jesus. Como é maravilhoso ter um coração cheio da presença de Deus. Como é maravilhoso ter a mente e o espírito tomado pelas promessas de Jesus. Como é maravilhoso termos a palavra de Deus, nossa única regra de fé e de prática. E ela é única porque de nada mais precisamos, senão da voz de Deus no nosso coração, para guiar os nossos passos, iluminar o nosso caminho e nos levar adiante nas vivas e maravilhosas promessas que Ele deseja realizar na minha vida e na tua vida, na minha casa e na tua casa, na minha igreja e também na sua igreja, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Isso é verdade na nossa vida. Isso é verdade na nossa história. Nós somos de Jesus e a nossa vida foi marcada por Ele. Quando nós olhamos para esse texto, o texto nos fala sobre uma mulher, conhecida como Sunamita, uma mulher de Sunem. E a palavra do Senhor nos diz que essa mulher provou de algumas coisas vindas de Deus para a vida dela. Algumas coisas que Deus inaugurou, algumas coisas que Deus fez. Essa mulher recebeu da parte de Deus algumas marcas que sempre que eu leio esse texto, sempre que eu leio a história dessa mulher, eu declaro para Deus. E eu quero te convidar a declarar também: Senhor, eu quero essas marcas na minha vida. Senhor, eu quero essas marcas na minha casa. Senhor, eu quero essas marcas na vida da minha igreja. Senhor, eu quero essas marcas na minha cidade, no meu país e no mundo. São marcas de Deus na vida daqueles que pertencem a Deus. E queridos, se tem uma coisa que Deus tem prazer de fazer, e algo que Ele faz com perfeição, com excelência, é marcar a nossa vida. O diabo tentou fazer isso negativamente. O pecado buscou fazer isso negativamente, mas as marcas de Deus nos purificam de todas as marcas do diabo e do mundo e do pecado, e as marcas de Deus devem ser as maiores marcas na nossa vida, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E eu quero destacar aqui algumas marcas. A primeira: nós precisamos, queridos, como essa mulher, ter uma vida marcada pelos milagres de Deus. Uma vida marcada pelos milagres de Jesus. Uma vida marcada pelos milagres do céu. Queridos, milagres não são coisa do passado. Milagres continuam acontecendo hoje. E a razão disso é muito simples. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Ele é o único que opera grandes maravilhas, e Ele faz milagres na minha vida e na sua vida. Ele marca a sua igreja com os seus milagres. Aquilo que é impossível, Ele torna possível. A porta que não se abre, Ele abre. A porta que ninguém fecha, Ele fecha. Irmãos, diante do mar, Ele abre o mar. E se não abrir, como diz um cântico maravilhoso, que nós cantamos muito, Ele nos faz andar sobre as águas. Diante da morte, Ele é a ressurreição. Diante da enfermidade, Ele é a cura. Diante da falta de direção, Ele é a mão que aponta o caminho. O nosso Deus é o Deus de milagres. Ele transforma vidas, Ele transforma casamentos, Ele transforma famílias, Ele transforma igrejas, Ele transforma cidades, países. Ele é poderoso para transformar o mundo. E esse poder, queridos, poder de Deus para realizar milagres, é o poder que Ele tem derramado sobre a sua igreja. Bendito é o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos conta dessa mulher, que era uma mulher rica,
está lá no capítulo 4 do livro que estamos lendo. Mas ela não era apenas rica. Essa mulher, ela era uma bênção. O profeta Eliseu e o seu companheiro, sempre que passavam pela região onde essa mulher morava, essa mulher, a sunamita, era quem hospedava o profeta. E do tanto o profeta passar por ali, de tanto o profeta passar por ali, diz a palavra do Senhor que certo dia ela, conversando com o seu marido, resolveu construir um quartinho para o profeta, um quartinho do profeta, um lugarzinho bonitinho, aconchegante, gostoso, para quando o profeta passasse, ele tivesse um lugar para ficar. Essa mulher, a sunamita, ela era uma bênção. Meu irmão, entenda isso, quer provar dos milagres do Senhor? Seja uma bênção. Quer provar dos milagres de Deus na sua vida? Seja uma bênção. Abençoe, esteja disposto a abençoar a quem precisa, esteja disposto a estender a mão, esteja disposto a andar mais uma milha, esteja disposto a ajudar, esteja disposto a ser uma bênção. Um dia, o profeta, conversando com o seu moço, companheiro, o discípulo, disse a ele: o que nós podemos fazer por essa mulher? Ela tem nos abençoado tanto. Será que ela precisa de alguma coisa? Aí foram investigar. E o seu moço do profeta chegou para ele, para Eliseu, e disse: olha, parece que ela não precisa de nada. Mas tem um detalhe: ela não tem filhos. Ela não conseguiu gerar. E, de alguma forma, aquela mulher demonstrou que ela tinha esse desejo escondido lá no seu coração, mas para ela, na cabeça dela, já era algo difícil, impossível, complicado demais, que jamais iria acontecer. Mas o profeta, usado por Deus, como boca de Deus que era, profetiza aquela mulher que, no tempo de uma gravidez, ela viria a dar à luz. E o milagre acontece, queridos. O milagre acontece. Um menino cresce. Um dia, o menino tem uma forte dor de cabeça. E o texto nos diz que ela envia um mensageiro até o marido, mas o menino morre. O menino morre. Ela prepara ali o seu veículo, o seu transporte, e vai até o profeta, para falar com o profeta. Encontra com Geazi, o companheiro do profeta, pelo caminho. Geazi pergunta, como foi orientado a fazer por Eliseu: está tudo bem contigo? A mulher responde: tudo bem. Mas quando ela chega diante de Eliseu, ela derrama o seu coração. E, queridos, a gente sabe a história. Eliseu vai até a casa dessa mulher, ele se deita sobre o menino, ele ora, ele pede, clama pela intervenção de Deus, e o menino é ressuscitado dos mortos. Bendito é o nome do Senhor. 2 milagres. O menino vira a vida, ou seja, o menino vira a existência, o menino ser gerado no ventre daquela mulher, e depois o mesmo menino, ser ressuscitado dentre os mortos. O que você acha que Deus não pode fazer? Ele pode todas as coisas. O que você pensa que Deus não é capaz de fazer? Ele pode todas as coisas. Para Ele não há impossíveis. Mas eu entendo, à luz dessa palavra e de muitas outras registradas nas Escrituras, que para provarmos alguns milagres, nós precisamos entender, antes disso, que o chamado de Deus é para que nós sejamos uma bênção. Como disse a Abraão: sê tu uma bênção. O Senhor nos diz agora: sê tu uma bênção. E, irmãos, quando a gente quer abençoar o Deus que nos supera e muito no desejo de abençoar, Ele derrama sobre nós tudo que nós precisamos para sermos uma bênção sobre a terra. Amém, irmãos? Quer uma vida marcada pelos milagres de Deus? Seja uma bênção.
Seja uma bênção. Deseje abençoar em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal, para esbanjar em nossos próprios prazeres. Mas, queridos, quando nós desejamos abençoar, irmãos, as janelas do céu se abrem e os milagres começam a acontecer na nossa vida e na nossa história. Amém, irmãos? Amém, queridos? Pode repetir comigo? Senhor Jesus, faz de mim uma bênção e marca a minha vida com os teus milagres, em nome de Jesus. Amém. Uma segunda marca que eu enxergo nessa mulher, eu espero que esteja na minha vida e na sua vida também. Queridos, nós precisamos ter uma vida marcada pelo Senhor e pelos livramentos do Senhor. O texto nos diz que essa mulher agora, com o seu filho, que foi gerado pela intervenção de Deus, que abençoou o seu filho, que foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus. Essa mulher agora é visitada pelo profeta, e o profeta diz a ela: ô mulher, o negócio é o seguinte, vão vir 7 anos de fome sobre essa terra. Pega-os da sua casa, pega o teu filho e vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Fica lá. Depois dos 7 anos, você volta. E, queridos, a vida dessa mulher e a minha vida também, eu tenho certeza que a sua, o Senhor tem marcado a nossa vida com os seus livramentos. Queridos, o Senhor nos livra de tanta coisa. E Ele faz isso porque nos ama. Ele faz isso porque Ele tem os seus planos maravilhosos, e todos eles, queridos, envolvidos de amor e de graça, para a minha vida e para a sua vida. E quantos são os livramentos de Deus? Alguns nós nem sabemos, alguns nós nem vimos, alguns nós nem percebemos, outros nós percebemos e vemos, e inclusive testemunhamos. Se não fosse o Senhor do nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor do meu lado, coitado de mim. Se não fosse o Senhor do teu lado, meu irmão, minha irmã, coitadinhos. Vocês estariam perdidos, assim como eu. Irmãos, o Senhor nos marca a nossa vida com os seus livramentos. Às vezes é um sussurro do céu, às vezes é um pneu furado, outros momentos perdeu a hora. Outros momentos, aquela viagem que estava tudo programado para fazer, teve que ser cancelada. Os livramentos de Deus, sem contar os livramentos invisíveis, coisa que a gente não vê, e todos os dias Ele está marcando a nossa vida com os seus livramentos. Essa mulher rica de Sunem, essa mulher que havia sido marcada por um grande milagre, que jamais esqueceria, ela iria passar por tempos muito difíceis, mas o Senhor, pela sua graça, alcançou a vida dessa mulher com um livramento maravilhoso. Olha, a fome que vai ter aqui vai ser terrível. Sai daqui e por 7 anos fique em outro lugar. Não é maravilhosa a graça de Deus, queridos? É ou não é? Isso é graça, é misericórdia. Quem aqui já provou de livramento de Deus? Todos nós, irmãos. A nossa casa prova dos livramentos de Deus constantemente. Mas, queridos, preste atenção, alguns livramentos, para que nós provemos deles, exige de nós obediência à voz de Deus. O Senhor nos livra em muitos momentos sem a gente perceber, o Senhor nos livra em muitos momentos até sem que nós queiramos ser livrados de determinadas coisas. Isso é graça, é misericórdia, mas alguns livramentos de Deus exigem de nós obediência. O homem de Deus fala com aquela mulher, o homem de Deus orienta aquela mulher como boca de Deus, e aquela mulher obedece. Queridos, quando a gente não obedece, a gente sofre. Quando o Senhor fala conosco, é por aqui, e nós teimamos,
em andar por aqui, nós sofremos, a nossa família sofre, a nossa igreja sofre, as pessoas ao nosso redor sofrem. Está lembrado de Jonas? Jonas, vai para Nínive. Ele vai, se dispõe para ir para Tarsis. E causou um problema enorme para todos os tripulantes daquele navio onde ele embarcou. Deus mandou uma tempestade que chacoalhou o navio para tudo que é lado. E Jonas estava dormindo no porão do navio. E assim somos nós, queridos. Quando o Senhor deseja realizar um livramento na nossa vida, e Ele nos dá orientação, Ele fala conosco, Ele nos dirige, Ele dá apontamentos, e nós desobedecemos a voz de Deus, nós causamos problemas para nós mesmos e para todo mundo ao redor. Alguns livramentos de Deus exigem obediência. Ele fala conosco na sua palavra. Ele fala conosco pela pregação dos pastores, presbíteros, missionários, evangelistas. Ele fala conosco através de um amigo cristão, de um bom conselho firmado, alicerçado na palavra de Deus. E se nós obedecemos, se nós nos dispomos a fazer o que Deus nos pede, irmãos, nós provamos da bênção de sermos livrados por Ele de um caminho terrível, pelo qual não precisávamos passar, se ouvíssemos a sua voz. Amém, queridos? Quem quer ter a vida marcada pelos livramentos de Deus? Eu quero. Eu oro por isso para mim. Eu oro por isso na vida da minha esposa, Joana. Eu oro por isso na vida dos meus filhos. Eu oro por isso pela igreja que pastoreio. E talvez alguns aqui não acreditem, mas eu creio que sejam poucos. Eu oro também por isso no que diz respeito à igreja presbiteriana de Mogi Guaçu, que os livramentos de Deus, queridos, Deus tem um prazer enorme em prevenir. Deus não gosta de remediar. O prazer dele está em nos prevenir e não em remediar depois. E nós precisamos aprender, queridos, a ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim, olha, uma voz atrás de mim, atrás de você, vai dizer, enquanto andamos pelo caminho, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Continua no caminho certo, no caminho de Deus, e isso é maravilhoso, irmãos. Amém, queridos? Amém, irmãos? Essa mulher provou de livramento. 7 anos de fome, e ela segura com a sua família numa terra distante, terra dos filisteus. Enquanto a fome abatia toda aquela região, aquela mulher, dirigida por Deus, que seguiu em obediência aquilo que Deus lhe apontava, estava segura com a sua família. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, faz da minha vida uma vida marcada pelos teus livramentos. Me faz cada dia mais obediente à tua voz, em nome de Jesus. Amém. O texto vai nos dizer também que essa mulher, e eu espero que isso seja verdade na minha vida e na sua, ela também tinha a vida marcada pela providência de Deus. Queridos, existe um caminho que é chamado pelos teólogos de caminho da providência. O que é isso? É Deus preparando cada detalhe da nossa jornada nessa terra. É Deus nos movendo no tempo e no espaço, para que nós estejamos no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. A minha vida tem que ser marcada por isso e a sua também, em nome de Jesus. Eu quero o caminho da providência, Senhor, eu não quero outro. Eu quero o reto caminho, eu quero o caminho sobre a moda excelente, eu quero o caminho do Senhor para a minha vida. E irmãos, olha só o que aconteceu. Acabou os 7 anos,
essa mulher volta para sua terra. E ela vai com a disposição de clamar ao rei pela sua casa e pela sua terra, suas terras. E ela, quando chega diante da casa do rei, do palácio real, e ela, junto com o seu filho, começa a clamar: "Ó rei! Ó rei! Eu sou a sunamita, eu saí desta terra há 7 anos, e eu voltei, porque a fome acabou, e eu quero de volta." E ela era uma mulher rica. "A minha casa e as minhas terras." Neste exato momento de tempo, Geazi, o companheiro de Eliseu, que viu o milagre que Deus fez através do seu profeta na vida daquela mulher, está diante do rei, e o rei está perguntando a ele: "Ô Geazi, me conte um pouco dos feitos de Eliseu." E Geazi está contando justamente, queridos, do dia em que Eliseu, usado por Deus e pelo poder de Deus, ressuscitou o filho da sunamita. E quando a mulher chega lá, e ela começa a clamar, Geazi olha para o rei e diz: "Rei, que coincidência." Não é coincidência, meu irmão, é o caminho da providência. Ou como costumamos dizer, Jesus-cidência. Ô rei, olha só, se já falou isso alguma vez? Se tivéssemos combinado, não daria tão certo. Quem já falou isso? Ô rei, pois está aí a mulher, e está aí o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. Ah lá, rei, são eles. Gente, isso é o caminho da providência. E nós precisamos ter a nossa vida marcada por isso. Senão, irmãos, a gente fica dando cabeçada em ponta de faca. A gente fica tropeçando enquanto deveríamos estar correndo. A gente fica perdendo tempo com coisas que não deveríamos dar sequer o mínimo da nossa atenção. A gente fica brigando com coisas que não são batalhas de Deus para a nossa vida. No caminho da providência, meu irmão, a gente bate na porta, e sabe o que acontece? A porta abre, porque Deus estabeleceu de tal forma que nós chegaríamos diante da porta, justamente no momento em que Ele a abriria. Que coisa maravilhosa! A gente se encontra com pessoas com quem deveríamos nos encontrar, a gente se relaciona com pessoas com quem deveríamos estar nos relacionando. A gente se envolve em ministérios onde deveríamos estar envolvidos. A gente exerce dons que deveríamos realmente exercer na igreja. A gente investe, irmãos, tudo, a vida e também o dinheiro, naquilo que vai prosperar para a glória de Deus, e para a edificação da sua igreja, e para a expansão do seu reino. Amém, irmãos? Você tem que ter uma vida marcada pela Jesuscidência. Você tem que ter uma vida marcada pelo caminho da providência de Deus, como essa mulher tinha. E, irmãos, eu quero para a minha vida, e você tem que desejar para a sua. Mas para isso, preste atenção, você tem que ter, e só Deus pode lhe dar, discernimento espiritual. Queridos, mais cheios do Espírito nós somos, mais discernimento espiritual nós temos, mais movidos por Deus nós somos. A palavra do Senhor diz lá em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. E o enchei-vos do Espírito, esse verbo encher, ele pode ser muito bem trocado pelo seguinte significado: sejam controlados pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo controlar a sua vida. Deixa o Espírito Santo controlar a hora que você tem que acordar, a hora que você tem que dormir. Deixa o Espírito Santo controlar esse seu celular. Deixa o Espírito Santo controlar os seus acessos à internet. Deixa o Espírito Santo controlar os seus relacionamentos, seu ministério, onde você se envolve, o que você faz, a que você se dedica.
Deixa o Espírito Santo controlar os seus relacionamentos dentro de casa, no seio da família. Deixa o Espírito Santo controlar a sua vida no que diz respeito ao seu compromisso com a igreja que pertence a Cristo Jesus. Deixa o Espírito Santo controlar as suas leituras bíblicas, o seu tempo de oração. Deixa o Espírito Santo controlar os seus lábios, os seus ouvidos, os seus olhos. Deixa o Espírito Santo controlar os seus passos. Deixa o Espírito Santo, meu irmão, controlar a sua vida integralmente, por inteiro. E você vai estar vivendo no caminho da providência de Deus. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. E a gente precisa de discernimento espiritual. E discernimento espiritual é algo que o Espírito Santo de Deus nos dá. A gente não consegue ter por treinamento. A gente pode ser o mais disciplinado possível, mas não podemos, pela nossa própria disciplina, obtermos discernimento espiritual. Discernimento espiritual é algo que nos é dado pelo Espírito. Mais cheios nós somos do Espírito, mais controlados nós somos pelo Espírito, mais discernimento espiritual nós vamos ter. Amém, irmãos? E eu gosto de traduzir discernimento espiritual pelo seguinte: é o sussurro do Espírito. É aquela hora que o Espírito Santo fala assim, ó, procura aquela pessoa. O Espírito Santo diz assim, faz essa ligação. O Espírito Santo diz, vai até determinado lugar. O Espírito Santo diz, faça isso, se envolva com isso. Comece a fazer isso, comece a se dedicar nisso. Vai lá, abençoa essa pessoa com essa quantia. Tem outro lado também, vai lá e você vai receber das mãos de Deus uma bênção, um presente, algo que o Senhor tem preparado. Queridos, isso é discernimento espiritual. Mas nós ouvimos tantas vozes, queridos, é tanto ruído, é tanto barulho, que nós deixamos de ouvir a voz que deveríamos ouvir em todo o tempo, que é a voz do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Eu gosto da história de Filipe. Ele está lá em Samaria, as coisas estão acontecendo em Samaria, os milagres estão acontecendo, a multidão atendendo unânime a tudo que Filipe pregava. E o Espírito Santo diz a Filipe, sai daqui e vai para um lugar que está deserto. O que Filipe faz? Se levanta e vai, obediente. Ele chega lá, naquele lugar deserto, não tem nada, é deserto. E de repente lá longe vem uma carruagem com alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. E ele vinha lendo o livro do profeta Isaías, mas Filipe não sabia disso. E quando a carruagem passa, o Espírito do Senhor diz a Filipe, Filipe, corre atrás da carruagem. E gente, eu imagino Filipe. Já corri melhor, né, irmãos? Filipe correndo atrás da carruagem. E ele vai, quando ele chega perto, ele percebe que o cara está lendo o profeta Isaías. E aí ele pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo? E o alto oficial, o eunuco, responde, como que eu posso entender se alguém não me explicar? E aí Filipe entra, é convidado a entrar na carruagem, e ele prega para aquele homem, queridos, e ele começando pela passagem lá de Isaías, que já falava a respeito do servo sofredor, a respeito de Jesus Cristo. Ele vai e ele anuncia Jesus Cristo àquele homem, e aquele homem em determinado lugar da viagem, ele pergunta a Filipe, o que me impede de ser batizado? Eis aqui a água. E Filipe diz a ele, nada, se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele homem responde, eu creio. Eles descem, o homem é batizado e Filipe é levado daquele lugar para outro lugar pelo Senhor. Coisa maravilhosa, irmãos. Discernimento que tanto falta à igreja nesses dias. Como nós precisamos disso. Que o Senhor dê discernimento ao pastor da igreja, Jonatas, aos demais pastores, Rafael, Luan. Que o Senhor dê discernimento ao conselho da igreja, em nome de Jesus, a diaconia da igreja, a liderança da igreja. Que o Senhor dê discernimento a cada família desta igreja, a cada irmão, a cada criança que está lá cultuando ao Senhor Jesus, na mesma intensidade que estamos aqui cultuando ao Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque é esse discernimento que vai nos levar pelo caminho da providência. Amém, irmãos? E nesse caminho, maravilhas acontecem. Louvado seja o Senhor Jesus. Tem mais uma coisa.
que eu quero destacar para vocês. Essa mulher teve a sua vida marcada pela provisão de Deus. Irmãos, nós não temos nada que do céu não nos tenha sido dado. A nossa vida precisa ser marcada pela provisão de Deus. Providência é este caminho, onde as coisas acontecem debaixo da mão poderosa do Senhor. Queridos, o diabo sai da frente, não tem como ele encarar o caminho da providência, não tem como ele atrapalhar o caminho da providência. Por isso a Bíblia diz que quando nós nos humilhamos e nos sujeitamos debaixo da poderosa mão de Deus, a gente resiste ao diabo, e tudo que o inimigo de nossas almas pode fazer é bater em retirada, é correr de nós. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ora comigo rapidinho. Senhor Jesus, marca a minha vida com o caminho da providência. Para isso, me dê discernimento espiritual. Me faz cheio do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Provisão, irmãos, é bênção de Deus sobre nós. Essa mulher tinha deixado tudo, queridos, tudo. Ela deixou sua casa, ela deixou suas terras. Talvez ela tenha ido até o rei com o seu filho, e já preparando o menino, dizendo para ele assim: ó, meu filho, a gente vai clamar, e grita aí, eu vou gritar, você grita também. A gente vai pedir, dá de volta a nossa casa, dá de volta as nossas terras. Mas pode ser que o sem terra já tenha tomado tudo. Pode ser que alguém entrou e já tomou tudo, já pegou tudo, não tem mais nada. O pessoal chegou lá, viu a casa vazia, tomaram conta. Viram a terra vazia por 7 anos, tomaram conta. Mas vamos clamar, meu filho. Mas se a gente não receber, a gente dá um jeito de tocar a vida, vamos lutar, vamos batalhar, vamos construir de novo. Mas, queridos, eles foram surpreendidos pela provisão de Deus. Foi Deus quem tocou o coração do rei, queridos. Foi Deus quem trabalhou o coração do rei. Foi Deus quem amoleceu o coração do rei. Foi Deus quem fez o rei estender a mão e dar de volta a terra e a casa a essa mulher. E não só isso, dar também, restituir tudo que durante 7 anos seria produzido nessa terra. Que coisa maravilhosa, queridos. Bendito é o nome do Senhor por sua provisão. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que ninguém, nem eu, nem você, ninguém supera em generosidade. Prova disso é que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Queridos, o nosso Deus é o Deus da provisão. Tem gente que antes de orar corre no banco para pegar empréstimo. Sabe do que você precisa? Não é dinheiro não, você precisa de fé. Você não precisa de dinheiro, você precisa de fé. E fé é dom de Deus. E Ele pode aumentar a sua fé. Ore primeiro, meu querido. Ele pode inclusive apontar que o empréstimo é a solução, é a maneira que Ele deseja te abençoar. Mas, meu irmão, ore primeiro, porque Deus pode surpreender. Deus pode te abençoar de uma forma surpreendente. Deus pode derramar uma porção sobre a sua vida, e Ele faz sempre infinitamente mais. Essa mulher recebeu mais do que ela esperava a sua casa e a sua terra, mas o rei deu a ela também tudo que ela lucraria durante 7 anos de semeadura e de colheita. Bendito é o nome do Senhor. Meu irmão, creia, tenha a vida marcada pela provisão de Deus. Todos os dias eu olho para Joana assim, eu falo: Deus, o Senhor é bom demais. O Senhor me deu uma mulher muito boa, louvado seja o Senhor Jesus. Todos os dias eu olho para os meus filhos, Mateus
E tão bonito, irmão. Pensa nos meninos bonitos. Você que tem menino aí tem filha, né? De 10 anos, 8 anos, o João vai ser um partidaço. Você que tem filha aí de 5 anos, 6 anos, o Mateus vai ser um partidaço. Os meninos de Deus, gente, os meninos bons, os meninos crente. Hoje andando, subindo a escada lá do Shekinah com o Mateus do meu lado, ele olhou para mim e disse assim: pai, o senhor é o melhor pai do mundo. Ele está com 7 anos. O senhor é o melhor pai do mundo. Aí eu já fiquei assim, né? Aí ele disse assim: mas o papai do céu arrebenta com você. Eu falei: tá certo, meu filho. Realmente, o papai pode ser o melhor pai do mundo para você, mas o papai do céu arrebenta comigo. O menino está ficando crente, era pagãozinho de tudo. Está ficando crente, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus. O João fez a profissão de fé no ano passado, irmãos. Olha só, aprendeu de Jesus aqui nessa igreja. Nasceu em Mogi Guaçu os 2. Aprenderam de Jesus aqui, chegaram lá em Sorocaba, Mateus ainda... Como eu disse, ele está saindo do paganismo, né, irmãos? Então, ainda tem uma caminhadinha. Mas o João, irmãos, o João fez a profissão de fé. Está crente o menino. Louvado seja o Senhor Jesus. O que é isso? É provisão de Deus sobre nós. Queridos, chegamos em Sorocaba. Deus abriu tantas portas para a gente, mas tantas portas, que não tem como a gente achar que não é a mão de Deus, que não é o dedo de Deus, que não é a direção que Deus deu. E quando a gente olha aqui para Mogi Guaçu, a gente vê a bênção que a igreja tem se tornado cada dia mais. E não é porque trocou o pastor não, viu, irmão? É porque a igreja tem que ser uma bênção maior cada dia, em nome de Jesus. Amém? E vocês não cuidem bem do pastor Jonatas não, que eu levo ele embora. Eu vi ele cantando aqui, eu falei: rapaz, precisando de um pastor lá assim. Depois na conversa. Cuide bem dele, amém, irmãos? Senão a gente leva embora. E também do Luan, e também do Rafael. Em nome de Jesus. Cuide bem dos pastores. Gente, lembra da Sunamita? Ela cuidava bem de quem? Do profeta. Cuide bem dos seus pastores. Essa igreja sempre cuidou bem de mim. Sempre cuidou muito bem de mim. Irmãos, tenho dívidas enormes com essa igreja. Mas a graça de Jesus vai supri-los. Amém? Porque eu não vou pagar nenhuma. Irmãos, cuide bem dos seus pastores. É um parêntese aqui na mensagem. Cuide bem dos seus pastores. É Deus quem dá pastores à sua igreja. E a igreja de Mogi Guaçu, há muitos anos, irmãos, essa igreja vem prosperando, porque Deus tem dado a elas homens de Deus, tem dado a ela homens sérios, homens de Deus, para estarem à frente da igreja. Amém, irmãos? Cuide bem dos seus pastores. A provisão de Deus vem sobre nós, queridos. Amém, queridos? O que a gente tem que ter para provar disso? Ousadia. Ousadia. Você que chegou há poucos anos nessa igreja, meu irmão, você tem que conhecer a história disso aqui. Não tem um tijolinho aqui que não seja milagre. Não tem um tijolinho aqui que não seja milagre de Deus. Irmãos, nós não tínhamos condições de fazer um templo desse tamanho. Nossa igreja não tinha como fazer isso. Nossa igreja não tinha como levantar isso, se não fosse a mão de Deus, o interesse de Deus e a provisão de Deus sobre essa igreja. E assim é na sua casa, assim é na sua vida, assim é nos seus negócios, assim é na sua empresa, assim é no seu empreendimento, assim é em tudo que você faz. Coloca Deus em primeiro lugar e seja ousado em nome de Jesus. Se a mulher não vai clamar, ela não recebia a provisão. Se a mulher não bate a cara lá na casa do rei, junto com o seu menino, para clamar pela sua casa e pela sua terra, ela não seria abençoada o quanto foi. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas antes disso, o mesmo versículo diz: vocês não recebem porque vocês não pedem. Tem coisas que a gente tem que chegar para Deus lá na porta da graça e dizer: Senhor, derrama sobre mim. Senhor, eu preciso, eu quero te honrar, eu quero, Senhor Deus, fazer o teu reino avançar. Senhor, eu quero contribuir com a edificação da tua igreja. Senhor, me abençoa, derrama da tua provisão sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, irmãos?
tem que ter ousadia. Pode orar comigo rapidinho? Senhor Jesus, derrama da tua provisão sobre a minha vida, me dá sabedoria e ousadia para orar, para pedir ao Senhor, e que eu seja surpreendido, como já tenho sido, pela tua generosidade, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para fechar, vocês estão comigo? Uma vida marcada pelos milagres do Senhor, obedeça. Uma vida marcada pelos livramentos do Senhor, obedeça, em nome de Jesus. Pelos milagres do Senhor seja uma bênção. Pelos livramentos do Senhor obedeça. Pela providência do Senhor, tenha discernimento espiritual. Pela provisão do Senhor, tenha ousadia. E para fechar, pelo testemunho do Senhor, abra a tua boca. Fale do que Jesus tem feito na sua vida. Conte do seu jeito, a sua maneira. Você não precisa pregar igual o pastor Jonatas prega. Você não precisa pregar como eu prego. Você não precisa pregar como Luan, Rafael pregam. Você não precisa compartilhar Jesus como outras pessoas compartilham, no que diz respeito ao jeito. Mas você não pode deixar de falar de Jesus. Você não pode deixar de falar dos feitos de Deus em Cristo Jesus na sua vida. Uma vida marcada pelo testemunho do Senhor. Abra a tua boca, meu irmão, e conte a história. Conte a história de Cristo na sua vida, do seu jeito. Fala para o vizinho, para o amigo do trabalho, para o colega da escola. Fala e não te cales, em nome de Jesus. Dê um testemunho para pessoas com quem você se encontra. Fale do Senhor. Alguns dias atrás, eu provei de uma experiência que já aconteceu várias vezes, mas essa me marcou bastante. Eu estava numa padaria. Se adivinhar a padaria, te dou R$10. Acertou. É uma padaria lá em Sorocaba, onde tem uma coxinha, irmãos, deliciosa. Pensa numa coxinha boa. E eu marco os aconselhamentos lá na padaria. Quem eu aconselho aqui, ó. Quem eu aconselho, porque você acha que está nesse estado. Quem eu aconselho, paga a coxinha, está tudo certo, louvado seja o Senhor Jesus. E Jonatas, sempre que vai lá, a gente come uma coxinha na padaria real. Aproveitando, só uma cobrança aqui. Ô Guilherme, toma vergonha na cara e vai me visitar. Estou lá já há 2 anos. Você não apareceu. Fecha. Voltando aqui, irmãos. Ele sabia que eu ia fazer isso com ele. Irmãos, eu estou lá, eu estou saindo da padaria, e uma senhora no caixa da padaria, e eu olho para ela e eu digo para ela assim, tudo bem? Ela responde, tudo bem. E eu digo para ela o seguinte, eu disse essas palavras: querida, que os milagres que você tanto espera na sua vida e na sua família possam se realizar em nome de Jesus. Parei. E assim que eu parei, as lágrimas nos olhos daquela mulher começaram a escorrer. Era justamente o que ela precisava ouvir. E irmãos, como essa mulher, há milhares e milhares de pessoas com quem nós nos relacionamos todos os dias, para quem nós precisamos testemunhar do Senhor. Para quem nós podemos, às vezes, como eu fiz com aquela mulher, declarar, apontando para aquela pessoa palavras de bênção. Para quem nós devemos, pessoas para quem nós devemos profetizar. O que nós sabemos, Deus pode e quer fazer na vida dessas pessoas. A nossa vida tem que ser marcada pelo testemunho do Senhor. Amém, irmãos? Amém, queridos? Já pensou todo mundo sair dessa igreja? Já pensou, João Coelho? Todo mundo sair dessa igreja aqui testemunhando o Senhor? A gente varre essa cidade, irmãos. Já estou até me incluindo. A gente varre essa cidade. Louvado seja o Senhor Jesus. Já pensou cada um sair aqui, os mais novos na faculdade, os mais velhos para os colegas de trabalho, para os vizinhos, as crianças que estão aqui embaixo, testemunhando para os amiguinhos? Já pensou que rebuliço santo Deus não vai fazer?
A gente tem que abrir a boca. O texto nos diz que o testemunho do que Deus fez nessa mulher, era na vida dela, era algo tão forte que a Geazi está contando para o rei. Geazi está contando para o rei tudo o que aconteceu. Mas perceba comigo, que lá no finalzinho do versículo 6, ou melhor, no começo do versículo 6, interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Geazi tinha contado, mas o rei está ali com a testemunha também ocular, mas alguém que provou do milagre. E o rei começou a interrogar a mulher, e a mulher contou tudo. Meu irmão, minha irmã, você não tem ideia do que pode acontecer na vida das pessoas ao seu redor, e também na sua vida, porque quando a gente abençoa, a gente é abençoado. Eu costumo dizer que nós sempre andamos com sementes gêmeas, idênticas. Quando nós plantamos essa semente na vida de uma pessoa, de imediato, no mesmo momento, nós também plantamos essa semente no nosso coração. Se a gente planta coisa boa na vida de alguém, a gente planta coisa boa na nossa vida. Se a gente planta coisa ruim na vida de alguém, a gente planta coisa ruim na nossa vida. Então, quando você testemunha do Senhor para alguém, o seu coração também é abençoado por aquele testemunho. Amém? Abra a tua boca. Pode fazer uma oração comigo? Senhor Jesus, que a minha vida seja marcada pelo testemunho do Senhor. Abre a minha boca, Senhor. Encha com a tua palavra, e que eu seja ousado, sábio e cheio do teu poder, para testemunhar tudo o que o Senhor tem feito em minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Sei nem que horas são, Jonas. Empolguei. Tem que me chamar para pregar mais, senão vem um dia só, aí eu quero pregar tudo. Que horas são, irmãos? 8:50? O culto aqui acaba que hora? Minha época acabava 9:30. Olha o jeito que melhorou, tá vendo? Eu me lembro depois que os irmãos me pegavam. Pastor falou demais, hein? Pastor do céu, tem que encurtar esse culto, hein? Misericórdia. E eu olhava e falava, vai converter o pecador. Mais culto, o culto é para Deus. Ele é digno de mais culto, mais culto e mais culto. Aleluia, louvado seja o Senhor. Queridos, eu quero fazer um apelo simples. Eu gosto de apelo. Um apelo simples para aqueles que desejam uma vida marcada pelos milagres do Senhor, uma vida marcada pela providência do Senhor. Vem para cá, tudo que você ouviu hoje, uma vida marcada pelos livramentos do Senhor, uma vida marcada pela provisão do Senhor, e uma vida marcada pelo testemunho do Senhor. Jesus nos alcançou para isso, queridos. Jesus nos alcançou para isso, para isso. Vem para cá, eu quero orar com você e por você. E vem mesmo, que eu estou com saudade de vocês também. Vem aqui, em nome de Jesus, nós vamos orar juntos. Ô Jonas, vem cantar aqui, porque eu não sei cantar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Glória a Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel.
Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor Deus, nós te louvamos por essa noite. Oh Jesus, obrigado por esta igreja tão linda. O Senhor sabe o quanto essa igreja mexe com o meu coração, mas eu sei o quanto ela mexe com o teu coração, Senhor. E o Senhor tem trazido pessoas para cá. Quantos estão aqui, já caminham aqui há tanto tempo. E eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem trazido para cá e tem sustentado aqui vidas e famílias que o Senhor tem marcado com os teus milagres. Oh Deus, continua a fazer desse povo uma bênção sobre a terra, em nome de Jesus. Oh Deus, faz isso, Jesus, faz isso. Continua a marcar esse povo, Deus, com os teus livramentos. Oh Deus, que a obediência à tua voz seja uma marca no coração do teu povo aqui, em nome de Jesus. Senhor, marca cada um aqui, cada família aqui representada, com o caminho da providência, que eles estejam no lugar certo, na hora certa, e fazendo a coisa certa, segundo a tua vontade, que eles possam transbordar no conhecimento da tua vontade. Dê a eles esse discernimento, Pai, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Marca a vida deles, Pai, de cada um e desta igreja, com a tua provisão. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Senhor, que essas pessoas possam provar disso todos os dias. Aqueles que precisam de um milagre no que diz respeito à provisão, que nessa semana, nesse mês, nesse ano, no tempo do Senhor e do jeito do Senhor, o Senhor possa surpreender essa vida, esse coração, em nome de Jesus. Dê ousadia a essas pessoas e a essa igreja para pedirem ao Senhor o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, ninguém jamais superará o Senhor em generosidade. E o Senhor tem prazer em ser generoso com o seu povo, com a sua igreja, com as famílias que ao Senhor pertencem. E Senhor, marca cada um aqui com o testemunho do Senhor, e que seja uma marca tão forte, que as pessoas olhando para nós, elas possam percebê-la, que o selo do Rei, o selo do Espírito, possa nos fazer brilhar de tal forma, que nós resplandeçamos como luzeiros, onde estivermos, em nome de Jesus. E quando as pessoas nos perguntarem sobre o motivo de sermos como somos, que haja um testemunho no nosso coração, que nós possamos fazer como essa mulher lá de Sunem, que nós possamos contar tudo o que o Senhor fez e continua a fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Abençoa cada coração aqui, que nós saiamos daqui com essa palavra no nosso coração, no âmago da nossa alma, e que ela seja boa semente em boa terra, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor, querido. Amém, irmãos? Uma vida marcada pelo Senhor é o que nós precisamos. Que de fato, o que nós ouvimos aqui nessa noite não fique apenas como uma mensagem a mais, mas que a gente possa pedir: Senhor, me ajuda amanhã na segunda-feira, na terça, na quarta,
e nos dias por vir, no nome de Jesus. Bom, né, irmãos? Uma bênção, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Obrigado, Júnior, por estar aqui conosco. É de casa, irmãos. Ele faz parte da história dessa igreja e nós louvamos o Senhor pela vida dele. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Que Deus guarde a vida de cada um de vocês, a família de vocês, no nome de Cristo Jesus. Vamos receber a bênção? Gente, a alegria está aqui, viu? Ó, beijo no coração em nome de Jesus. E que essa igreja floresça mais e mais. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a virtude, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre o trabalho das suas mãos, sobre as suas necessidades, sobre seus relacionamentos, sobre seu ministério, sobre a sua saúde espiritual, física, emocional, financeira, sobre tudo que diz respeito a você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando então nós estaremos para sempre vivendo nos céus com Ele. Amém e amém.